A noite do grande evento em Seul deveria ter sido apenas mais uma celebração de estrelas, luzes perfeitas, vestidos impecáveis e sorrisos treinados. Mas ninguém imaginava que, em meio ao brilho das câmeras, um momento de poucos segundos se tornaria o assunto mais comentado da Coreia, e do mundo inteiro. Às 22h14, um curto vídeo gravado por um fã capturou algo diferente. Algo pequeno demais para ser chamado de escândalo, mas grande o suficiente para mexer com o coração de milhões. O olhar silencioso de Lee Chae-min ao ver Yoona e Lee Jun-woo juntos, sorrindo, conversando e brilhando como o par que o público sempre adorou. O vídeo não tinha gritos, não tinha discussão, não tinha drama explícito. Era apenas um olhar. Mas em um país onde as emoções contidas dizem mais do que palavras, aquele olhar se transformou em um terremoto. O clipe foi postado no X por uma fã que estava sentada próxima ao corredor de entrada. Em menos de 3 minutos, explodiu em curtidas, retweets e comentários frenéticos. Havia algo especial ali, algo sutil, melancólico, quase cinematográfico. No registro, Yoona e Jun-woo estavam lado a lado, rindo de uma piada que somente os dois pareciam entender. A sintonia entre eles era visível até para quem não os acompanhava de perto. Tinham aquela energia de casal protagonista que o público reconhece imediatamente, natural, leve, encantadora. Enquanto isso, ao fundo, um pouco afastado das luzes mais intensas, Lee Chae-min observava com um sorriso discreto, quase imperceptível, que parecia surgir mais por educação do que por alegria genuína. O momento durou apenas 3 segundos. Mas esses 3 segundos bastaram para incendiar toda a internet. Para os fãs mais atentos, não era apenas um sorriso. Era um sorriso quebrado nas bordas. Um sorriso que tentava esconder algo. O tipo de expressão que personagens de K-drama fazem quando finalmente percebem que chegaram tarde demais. Não para a festa, mas para o coração de alguém. Talvez, apenas talvez, para um sentimento que nunca teve chance de florescer. Enquanto o vídeo se espalhava, milhares de análises começavam a surgir. Alguns fãs cortavam cada frame e ampliavam a imagem de Chae-min até o ponto em que era possível ver os músculos finos de seu maxilar se contraindo. Outros desaceleravam a gravação para notar o exato momento em que os olhos dele suavizavam, mas ao mesmo tempo pareciam se perder em algo longe dali. Os comentários inundavam as redes. Meu Deus, o olhar dele é tão triste. Isso parece saída de um K-drama de sofrimento puro. Ele não está bravo, ele só está machucado. É o ciúme mais educado e mais doído que já vi. E quanto mais as pessoas assistiam, mais percebiam que não se tratava de ciúme tóxico ou competitivo. Não havia raiva. Não havia tensão, apenas um tipo de melancolia silenciosa que parecia gritar sem som. Um olhar que dizia: eu entendo. E está tudo bem, ainda que por dentro pudesse não estar tão bem assim. Horas depois, veículos de mídia começaram a cobrir o assunto como se fosse a prévia de um novo drama nacional. Dispatch, o Zen, Sports Shozum e até programas de variedades noturnos dedicaram minutos às expressões faciais dos 3 artistas. Todos queriam entender o que realmente havia acontecido ali, se havia uma história escondida ou se tudo não passava de imaginação popular amplificada. Mas o mais interessante é que ninguém conseguia descartar completamente a possibilidade de que aquele olhar tivesse, sim, uma história profunda por trás. Bastidores, fontes começaram a ressurgir com relatos discretos. Alguns lembravam que Chae-min havia gravado um comercial com Yoona meses atrás e que, na época, os dois pareciam se dar extremamente bem. Outros afirmavam que, durante aquele período, Chae-min falava dela com admiração sincera, descrevendo-a como alguém que iluminava o ambiente assim que entrava. Era um elogio bonito demais para ser apenas profissional, mas também suave demais para ser considerado pessoal. Era o tipo de comentário que facilmente poderia vir de alguém que nunca ousou demonstrar mais do que deveria. Já Jun e Yoona, por outro lado, carregavam anos de química pública, desde entrevistas até eventos, passando pelos rumores após o sucesso de Kintiland. A naturalidade entre eles era tão forte, tão evidente,
que até quem não acompanhava o mundo do entretenimento podia perceber a conexão. Não precisava ser romance. Era apenas aquela sintonia rara, que poucas duplas artísticas conseguem ter. Então, vendo tudo isso, era difícil não entender o olhar de Chaimin. Não era de quem perdeu, era de quem nunca teve chance. E enquanto as teorias cresciam, mais detalhes interessantes começaram a surgir. Uma fã que estava perto do palco afirmou que viu Chaimin hesitar por um instante antes de se aproximar do grupo onde Yeona e Jungwoo conversavam. Ele deu 2 passos, parou, sorriu de leve, e então virou para outro lado, como alguém que muda de direção não por obrigação, mas para proteger o próprio coração. O relato rapidamente viralizou. Ele parecia feliz por eles, mas triste para si mesmo. A expressão ganhou força até se tornar o comentário mais repetido do dia. Talvez porque, de alguma maneira, todos já sentiram isso alguma vez na vida, ver a felicidade de alguém que você admira, sabendo que aquele lugar ao lado nunca foi seu. Enquanto isso, nos fóruns coreanos, os internautas começaram a comparar Chaimin aos personagens segundo protagonista típicos dos dramas. Aqueles que amam em silêncio, apoiam de longe, e raramente têm o final feliz. Os comentários eram quase poéticos. Ele realmente tem a vibe do homem que sorri enquanto o coração se parte. Isso é tão K-drama que eu tenho certeza que os roteiristas estão anotando tudo agora. Ele precisa ser o protagonista de um romance urgente. Com o barulho crescendo, algumas páginas especializadas começaram a investigar o contexto completo daquela noite. E descobriu-se que, antes do vídeo circular, havia outro momento ainda mais discreto: Chaimin observando Yeona e Jungwoo durante uma sessão de fotos com a equipe. Ele estava sentado mais ao fundo, sozinho, com uma garrafa d'água nas mãos. A postura era relaxada, mas o olhar carregava a mesma história silenciosa. O detalhe mais comentado foi a maneira como ele apertava levemente a garrafa, como se estivesse tentando canalizar uma emoção interna que não poderia ser mostrada publicamente. Não era ciúme barulhento, era uma mistura frágil entre admiração, aceitação e nostalgia de algo que nunca aconteceu. Esse segundo relato chegou à internet. Os fãs entraram em frenesi. Isso porque dava ainda mais contexto ao primeiro vídeo. Não parecia mais um momento isolado. Parecia uma sequência, um fragmento de um sentimento mais profundo, mais antigo, mais íntimo. Completar, um stylist que estava presente naquela noite deu uma pequena declaração a um portal de entretenimento. Chaimin estava mais calado do que o normal. Ele sorria com todo mundo, mas havia um peso nos olhos dele. Um tipo de cansaço emocional. A frase foi suficiente para reacender a discussão. Seria apenas cansaço? Ou algo mais? A ideia de um carinho silencioso não correspondido começou a tomar forma quase naturalmente. Houve até quem lembrasse de uma entrevista antiga onde ele disse que admirava Yeona desde a adolescência e que ela era uma das artistas que o inspiraram a entrar na indústria. Essa lembrança só alimentou ainda mais o imaginário coletivo. As redes sociais começaram a tratar todo o acontecimento como se fosse o piloto de um novo drama romântico melancólico, o olhar que nunca seria correspondido. Os edits surgiram rapidamente no TikTok, músicas lentas, cenas em preto e branco e legendas como o segundo protagonista que o mundo amou por um dia. Mas a história não acabou ali. À medida que o vídeo continuava viralizando, um novo elemento surgiu. Uma fã afirmou ter gravado outro momento mais longo entre Chaimin e Yeona, nos bastidores. Ela não postou imediatamente. Anunciou que liberaria o vídeo se sua publicação atingisse 50.000 curtidas. Em menos de 2 horas, o número ultrapassou 120.000. A internet prendeu a respiração. Todos queriam saber o que mais havia por trás daquele olhar silencioso. Todos queriam entender o que realmente aconteceu. E quando a fã publicou o vídeo, a história tomou um rumo totalmente novo. Quando o segundo vídeo finalmente foi liberado pela fã, os comentários explodiram de forma tão intensa que o servidor do aplicativo chegou a travar por alguns minutos. Era como se todos estivessem esperando por essa continuação, o próximo capítulo de uma história silenciosa que ninguém sabia que existia até a noite anterior. O arquivo tinha apenas 19 segundos.
mas eram suficiente para acrescentar camadas inesperadas ao que antes parecia apenas um olhar captado por acaso. No vídeo, a câmera estava inclinada, tremendo levemente, como se tivesse sido gravada às escondidas por alguém que não queria chamar atenção. Ele mostrava os bastidores do evento, corredor lateral iluminado por luzes brancas e frias. No canto esquerdo, sentado sozinho em uma cadeira baixa, estava Lei Chaimin. Ele olhava fixamente para o chão, girando lentamente uma garrafa d'água entre as mãos. Seu semblante não era de tristeza profunda, mas sim de alguém tentando organizar pensamentos demais em um espaço pequeno demais dentro do próprio peito. Ao fundo, Ioana e Junwoo tiravam fotos com a equipe de produção, sorrindo de forma radiante, aquela energia natural que os dois sempre tiveram. O contraste entre os sorrisos brilhantes à frente e o silêncio contemplativo atrás era tão cinematográfico que parecia cena de um drama roteirizado. Mas era real. O momento mais comentado, no entanto, aconteceu perto do final do vídeo. Ioana, ao perceber Chaimin sentado ali, afastou-se por alguns instantes do grupo e caminhou até ele. O toque suave que ela deu em seu ombro pareceu tão natural quanto respirar, como se fosse algo que ela já tivesse feito muitas vezes antes. Chaimin levantou o olhar, surpreso por um segundo, mas rapidamente recuperou o sorriso educado que sempre teve em eventos públicos. Não foi possível ouvir com clareza o que Ioana disse, mas era algo pequeno, algo gentil, provavelmente perguntando se ele estava bem ou se queria se juntar aos outros. O que o público conseguiu ouvir com nitidez, porém, foi a resposta dele: claro, estou bem. Parabéns pelo sucesso de vocês. A frase era simples, mas carregava um peso quase imperceptível. A entonação dele tinha uma ternura que fazia qualquer um esquecer que aquilo era apenas um evento real e não uma cena cuidadosamente dirigida. Ele disse vocês de uma forma tão sincera, tão honesta, que parecia aceitar plenamente que o brilho daquela noite não era dele, e talvez nunca tivesse sido. Ioana sorriu em resposta, um sorriso doce e genuíno, e tocou novamente no ombro dele antes de voltar para onde Junwoo esperava. Quando ela se afastou, a câmera capturou um instante quase invisível. Chaimin respirou fundo, fechou os olhos por meio segundo e abriu novamente, como quem recolhe forças, como quem aceita silenciosamente algo que o coração já sabia há muito tempo. Esse meio segundo se tornou o frame mais compartilhado do dia. Os comentários inundaram as redes sociais. Isso dói mais do que deveria. Ele é tão gentil, tão respeitoso, mas tão sozinho. É o segundo protagonista da vida real. Alguém dá um final feliz para ele, por favor. Jornalistas começaram a se mobilizar para encontrar mais contexto. E quanto mais informações surgiam, mais a narrativa se desenhava de forma emocional. Um estilista que trabalhou com Chaimin naquela semana afirmou ao portal Me Daily: ele estava muito pensativo nesses dias. Conversamos rapidamente e ele disse que andava matutando bastante sobre sua carreira, sobre seus sentimentos. Mas não detalhou que ele estava apenas passando por um período introspectivo. Outro membro da equipe do evento relatou que Chaimin se manteve mais quieto do que o normal, mas foi extremamente educado com todos. Ele não parecia irritado nem frustrado, apenas distante, como se estivesse observando a felicidade dos outros de longe, sem querer interromper. Esse tipo de postura só aumentou a comoção. Comentários internacionais começaram a surgir, especialmente de fãs brasileiros, conhecidos por sua sensibilidade e intensidade. O olhar é tão humano. A gente já passou por isso. Já vimos alguém que gostamos sorrir para outra pessoa. É ciúme, mas é ciúme bonito. Ele só quer que eles sejam felizes. A narrativa deste ciúme silencioso ganhou tanta força que diversos youtubers asiáticos começaram a criar análises emocionais, comparando o momento com cenas clássicas de dramas como Reply 1988, ou Beloved Summer Startup, onde o personagem secundário observa a felicidade alheia com um sorriso que dói. Mas a história teria um novo capítulo. Durante a tarde, a agência de Chaimin liberou um comunicado curto, afirmando:
Não há qualquer desconforto entre os artistas. Lei Chaimin admira Eona e respeita muito Lee Jun-ho. Pedimos que os fãs evitem especulações exageradas. O tom do comunicado era neutro, controlado, mas os fãs sentiram que havia algo não dito, não um romance escondido, mas sim uma emoção humana que não precisava ser confirmada ou negada pela agência. Porque ciúme silencioso não é escândalo. Vulnerabilidade é sentimento. A agência de Eona também se pronunciou, dizendo: eles são colegas próximos e têm muito carinho profissional um pelo outro. E a agência de Junwoo completou: estamos felizes por ver que o público reconhece a boa química entre eles. Não há qualquer desconforto. Os comunicados só fizeram aumentar o carinho do público por Chaimin. Ele não tinha feito nada de errado. Não tinha buscado atenção. Não tinha chamado os holofotes. Tudo o que aconteceu foi que um momento íntimo, pequeno e sincero foi capturado e viralizado. Mas a história deu mais um salto quando, ao final da noite, Chaimin postou um story no Instagram. Não era foto dele, nem do evento. Era uma janela embaçada pela chuva. Está de dentro de um carro. A legenda tinha apenas uma frase curta, poderosa o suficiente para explodir novamente a internet: nem sempre o que sentimos é o que mostramos. Em menos de 15 minutos, o story viralizou. Os comentários dispararam em todas as redes. As páginas de fãs surtaram, e até celebridades começaram a repostar, dizendo que entenderam o sentimento. Não era uma confirmação, não era uma negação, era apenas uma verdade humana, profunda, simples e universal. E naquele instante, milhões perceberam porque aquele vídeo de 3 segundos tinha causado um impacto tão grande. Não era porque havia um escândalo, não era porque havia triângulo amoroso, não era porque alguém tinha feito algo errado. Era porque todos nós conhecemos esse sentimento. O sentimento de ver dois sorrisos se encontrarem enquanto o seu fica de longe. O sentimento de querer estar feliz pela felicidade dos outros, mesmo quando uma parte sua gostaria de ter sido parte daquela história. O sentimento de entender que nem sempre somos o protagonista, e está tudo bem, porque existe beleza até naquilo que não é nosso. Fãs brasileiros escreveram de forma perfeita: o ar dele não é ciúme, é amor que ele guardou tão bem que ninguém percebeu. E assim, a internet inteira concluiu que, por trás da reação que viralizou, não estava rivalidade nem dor amarga. Estava apenas um coração que observou a felicidade dos outros com maturidade, elegância e um toque de melancolia, como um verdadeiro personagem de drama coreano. O evento acabou. As luzes se apagaram. O tapete vermelho foi recolhido. Mas o momento permaneceu no ar, como uma cena bonita demais para ser esquecida. E quando perguntaram a um jornalista veterano o que ele achava de tudo isso, ele respondeu com uma frase que se tornou viral: às vezes, o que comove não é o amor que acontece. O amor que aceita não acontece.